Olá, querido irmão e ouvinte, eu sou o André Michetti e eu quero cumprimentar vocês, seja tarde, seja manhã, seja noite, com a paz do Senhor Jesus. Eu sou cristão e hoje eu quero expor para vocês um texto da Palavra de Deus para pensarmos junto. Não que eu seja o dono da razão nem o dono da verdade, mas eu quero expor algumas coisas para vocês e vocês me ajudarem a pensar, pode ser nos comentários, para a gente chegar numa coisa concreta ou ficar mais fácil para a gente poder analisarmos os textos bíblicos e algumas partes da teologia. A gente acredita que somos em três divisões, vamos dizer assim, para ficar mais fácil do entendimento de vocês: corpo, alma e espírito. E isso é um debate e tem muitos estudiosos, muitos irmãos que falam sobre isso. Tem vídeos na internet de doutores, mestres que falam sobre isso. Eu não sou um doutor nem sou um mestre em teologia, mas eu gosto sempre de estar observando a palavra do Senhor e em vez em quando a gente consegue extrair alguma coisa que assim fala, olha, isso é novo para mim. Então, eu quero expor para vocês, em Eclesiastes no capítulo 12, no versículo 7, está escrito assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A gente acredita que somos corpo, alma e espírito, pelo menos boa parte acredita nisso. Tem a parte que acredita que somos só apenas duas divisões, corpo, alma, ou corpo e espírito, no caso, né? Que acreditam só em duas divisões. Mas acreditamos, alguma parte acredita que somos três, corpo, alma e espírito. Ok, se eu pudesse dizer para vocês, para ficar mais fácil, vamos pela teologia de Salomão, o que Salomão está querendo dizer para a gente. Na teologia de Salomão, ele está dizendo assim, ó, o corpo volta ao pó, então ele está usando assim, o corpo vai voltar ao pó, certo, ok. Porque essa é a condenação que Deus deu ao homem. Tu és pó e ao pó tornarás. Essa foi a condenação que Deus deu ao homem, então o homem morre e o homem volta ao pó. E agora, Salomão não cita sobre a alma, mas ele cita sobre o espírito. Então, para citarmos sobre a alma, a gente tem que usar outros textos bíblicos, como Hebreus no capítulo 4, no versículo 12, que lá fala sobre a divisão das juntas e medula, da alma e do espírito. E tem outros textos mais tessalonicenses que cita sobre o espírito, a alma, sejam todos santificados. Então tem alguns versículos na palavra do Senhor, alguns textos que falam sobre a alma e o espírito. E a gente entende que a alma do ser humano não é como a alma do animal, que a alma do animal existe só pelo período enquanto ele vive aqui nessa terra, e depois que ele morre, a alma se vai com o sangue. O sangue foi derramado ali, a alma do animal acabou ali, a vida dele acabou ali. A alma do ser humano, outra vez, não é dessa forma. A alma do ser humano ela é eterna. Ela é onde habita a sede das emoções, dos sentimentos, das vontades. Então, a alma do ser humano é basicamente isso. E é imortal. Então, a alma é responsável de a gente decidir as coisas, desejar as coisas. E é a sede da consciência. Ok. E o espírito? O que seria o espírito? Já que acreditamos em três divisões: corpo, alma e espírito. Então, vamos lá. A pessoa que serve a Deus, ela tem que se santificar em tudo, tanto o corpo quanto a alma, e vamos deixar o espírito de lado por enquanto. Então, por exemplo, morreu a pessoa que serve a Deus, o justo. O corpo dela vai ao pó até aguardar o dia da ressurreição, que é onde Deus vai trazer esse corpo de volta e vai transformá-lo, que é o que diz a palavra do Senhor. A gente pelo menos acredita assim. Então o corpo um dia vai se ressurgir, Deus vai trazer de novo ele em pé e vai transformá-lo esse corpo, porque ele é poderoso para fazer isso. E agora a alma. A alma, pelo que a gente entende pela palavra do Senhor, pela parábola do rico e do Lázaro, a alma ela já está destinada ao lugar, se a gente acredita na pessoa, que a pessoa tem o livre-arbítrio, do direito de escolha, de ir, de vir, de fazer o que quiser, se querer ou não servir a Deus. Isso eu estou dizendo na questão do livre-arbítrio. Se a pessoa não tem decisão alguma ou ela pode decidir, se ela pode decidir, na verdade, para onde ela quer ir, e quem que ela quer seguir, se ela quer seguir a Deus ou não, então a alma dessa pessoa que seguiu a Deus a vida inteira, buscou ser justo e tentou se santificar e foi salvo pela graça do Senhor Jesus, porque o homem também não pode ser salvo pelas suas obras, mas aquele que buscou a servir a Jesus, a alma desse, a gente, pela parábola do rico e do Lázaro, a alma do Lázaro, ela foi guiada pelos anjos ao céu. Ok, até aí tudo bem.
Então entendemos que o corpo volta ao pó e a alma não está adormecida, ela vai para um lugar para o qual ela, quando ela esteve aqui na terra, no corpo, ela pôde decidir para onde ela queria ir, ou o céu ou o inferno, que é o que a gente acredita. Ok, e agora o espírito. E aí eu tenho que explicar para vocês da forma seguinte, bem simples e bem fácil de você entender. Eu vou desenhar para vocês como, desenhar de uma forma dita, na verdade, como eu expliquei esses dias aqui para algumas pessoas. Digamos que, vamos entender assim, o que é o corpo? O corpo seria uma casa. Uma casa. Pense numa casa. E essa casa, ela tem que ter um morador, certo? Você entende isso. Toda casa, o certo, pelo menos o correto é ter um morador. E a Bíblia, em algumas partes, ela chama o nosso corpo de templo do Espírito Santo, ou casa do Espírito Santo. Mas também esse corpo é templo, é a casa da nossa alma. Então imagine que você é um corpo e o seu corpo é uma casa. A sua alma é o morador dessa casa. E o espírito? Aonde fica o espírito aí, para a gente entender na teologia de Salomão? O que ele quis dizer, pelo menos o que dá para entender, o que ele estava dizendo ali na teologia de Salomão. O corpo é uma casa, a alma é o morador dessa casa, e o espírito agora, imagine que você tem ali na sua casa, eu acredito que hoje todo mundo tem, principalmente quando a gente chega na casa das pessoas, a gente pergunta assim para as pessoas, você tem internet na sua casa? Então imagine que você tenha internet aí na sua casa agora, e você com certeza contratou esse plano de internet, pelo menos a maior parte contrata a internet. E aí então funciona o seguinte, se você não pagar a internet, o que vai acontecer? A internet vai ser retirada da sua casa. Então imagine que o espírito, vamos analisar pela linguagem de Salomão, o pó volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. O espírito a gente entende que é a única forma que o homem pode se comunicar com Deus, é a forma que é um caminho que Deus deixou para o homem se comunicar com ele. Então todos os homens que estão na terra têm um espírito. Eles podem se comunicar com Deus, ainda mais agora, depois que Jesus veio e com seu sangue purificou o ser humano. Então agora o ser humano pode ir de encontro com Deus através do seu espírito. Então imagine, todo ser humano tem esse direito, porque tem o espírito dentro de si. Quando o ser humano morre, principalmente o ímpio, o que acontece? Ele tinha um privilégio, ele tinha um espírito dentro dele que podia ter contato com Deus, e vamos dizer que é o sinal Wi-Fi que tinha dentro dele, mas não era dele o sinal Wi-Fi. Tinha dentro dele, mas não era dele. Então agora, como ele morre, ele vai ter que prestar conta do outro lado e vai para um lugar que ele não quer ir. Agora, esse sinal que estava dentro dele, que é o Espírito, que é a única forma que ele tinha contato com Deus, esse sinal é retirado e vai voltar para quem é de direito. A alma era dele, o corpo era dele, ele fez o que queria, mas o Espírito, que era o privilégio, um canal que Deus deixou para ele poder ter contato com ele, que ele não quis, ou não pôde, não teve essa sabedoria de ter contato com Deus, esse Espírito vai voltar um dia para Deus. Então, vamos entender assim, o corpo vai voltar ao pó, a alma vai ter o lugar destinado para qual ela, o que ela fez, na verdade, o que ela fez durante, o que ela viveu na terra, e o Espírito, esse Espírito, pela linguagem de Salomão, pela fala de Salomão, não importa se é ímpio ou se é justo, esse Espírito não era dele. Esse Espírito era apenas uma coisa que Deus colocou em Adão. E então, como não foi valorizado, esse Espírito retorna a Deus, que o deu. Amém, irmãos? Então, essa é uma forma de pensar. Eu não estou dizendo para você que eu sou o dono desta verdade, porque é um assunto polêmico, é um assunto que estudiosos estão se dedicando aí cada vez mais. E tem vários textos que vão nos ensinar muitas coisas, então você pode comentar também. Mas imagine isso, imagine que o corpo, alma e espírito, se a gente for entender da forma de 3 divisões, que é o que muita gente acredita, mas também tem gente que acredita que é só 2, e não tem problema também acreditar dessa forma. Mas se a gente acredita que é dessa forma de 3 divisões, acredita que o corpo é uma casa, a alma é o morador da casa, e na casa tem alguma coisa, pode ser um telefone, pode ser um Wi-Fi, pode ser o roteador, mas isso não é seu, é de quem por direito. Então, se um dia você não quiser mais isso, esse sinal, esse telefone, essa linha vai voltar para o dono, que no caso entendemos que é Deus, tá bom? Então entenda isso dessa forma, é uma forma bem simples de entender, até uma criança pode entender isso, e aí a gente começa a observar alguns textos não com tanta dificuldade, tá bom, irmãos?
Deus abençoe você. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando. Vou gravar mais vídeos com certeza. E eu conto com a sua inscrição, conto com o seu apoio. E ao invés de dividirmos, vamos somar. Vamos um ajudar o outro. Você que é teólogo, você que tem conhecimento da palavra do Senhor, me ajude aí também. Vamos todo mundo somar para o reino de Deus, tá bom? E se for para espalhar, espalhe só. Fala assim, olha, esse jovem tem um pensamento diferente. O pensamento dele é diferente. Mas não como heresia, não como uma blasfêmia, não é isso. Nem é a intenção minha fazer isso. É só somar no reino de Deus mesmo, tá bom? Deus abençoe a sua vida e tamo junto.